E aí, galera, vamos para mais uma aula de biologia. Eu sou o professor Eduardo e hoje nós vamos falar sobre a técnica de manipulação do DNA. Essa manipulação do DNA permitiu o sequenciamento dos genes ativos de várias espécies, inclusive do mosquito Aedes aegypti, que é um transmissor do vírus da dengue, da febre amarela, entre outros vírus. Esse sequenciamento permitiu o desenvolvimento de drogas específicas para atuarem diretamente contra esse vetor, trazendo aí grandes benefícios para a humanidade. Nas últimas décadas, a engenharia genética gerou conhecimentos que se converteram em tecnologias importantes para o dia a dia do ser humano, como a produção de insulina, de vacinas, alimentos transgênicos. Tudo isso trouxe benefícios diretamente aí para os homens. A biotecnologia moderna, que é a genética molecular, tem sido um campo de estudo muito amplo, propiciando o desenvolvimento da biotecnologia, que se dá pelo uso de organismos para a produção de substâncias úteis ao ser humano. Então, na biotecnologia, nós temos aí a manipulação do genoma dos organismos, transplantar o gene de uma espécie para outra, transformando aí um organismo transgênico, construir sequências do DNA em laboratório. A genética molecular e suas aplicações. Os avanços da engenharia genética permitiram conhecer, sequenciar e até alterar o código genético de um ser vivo. Essas informações têm sido aplicadas em muitas situações que envolvem a nossa vida, tais como a prevenção de doenças hereditárias, aquelas doenças que são repassadas de uma geração para outra, então pode ser descoberto através da manipulação genética, da engenharia genética, o diagnóstico de pré-natal sobre anomalias genéticas em fetos. Nós temos aí também a identificação de pessoas com base na análise do DNA, ou seja, nós temos a biotecnologia forense. Também se dá através dessa manipulação a identificação por meio de testes de paternidade e ainda a produção de medicamentos. As bases para a engenharia genética estão na técnica do DNA recombinante, utilizada por muitos pesquisadores. Essa manipulação do DNA se deu a partir da descoberta de uma enzima de restrição. Foi descoberta em 1970 que essas enzimas de restrição são produzidas por bactérias que também são chamadas de endonucleases. Essas enzimas são chamadas também de endonucleases e servem como tesouras que cortam apenas uma determinada sequência de nucleotídeos. Atualmente existem inúmeras enzimas de restrição identificadas, isoladas das bactérias e purificadas em laboratório para comercialização. O nome de uma enzima de restrição é formada pelas iniciais do nome da espécie, ou seja, da bactéria de origem, né, que vai dar o nome da enzima de restrição. As bactérias possuem enzimas de restrição. Possuem o DNA principal e DNA pequeno, chamado DNA circular ou plasmídio, no qual estão inseridos genes que lhes dão resistência a antibiótico. O avanço das pesquisas científicas possibilitou a utilização dos plasmídios como vetores para manipulação do DNA. Então, essa manipulação se deu através do DNA plasmidial em bactérias. Os cientistas conseguiram unir trechos de plasmídio com fragmentos de DNA isolados de outros organismos. Como a gente pode observar nessa ilustração, nós temos aí o DNA circular, o DNA plasmidial, onde foi utilizado enzimas de restrição para cortar um sequenciamento de nucleotídeos e logo em seguida foi implantado um novo gene a ser replicado. E essa ligação de um novo gene ao DNA principal se deu por uma nova enzima chamada de enzima ligase, ou enzima de ligação. Quando a bactéria ela se multiplica ou ela se reproduz, o DNA recombinante também se replica, obtendo-se milhões de bactérias idênticas ou clones. O resultado é a formação de uma colônia de bactérias transgênicas capazes de sintetizar substâncias úteis ao ser humano. E um grande avanço dessa manipulação foi a produção de insulina, que foi a primeira proteína humana produzida pela engenharia genética em células de bactérias e aprovada para o uso em pessoas. Então, como acontece? Primeiro,
o vetor DNA da bactéria e o gene da insulina do DNA humano são isolados pelas enzimas de restrição. Depois, com a ajuda de enzima DNA ligase, o DNA humano é então ligado para o plasmídio vetor, e o plasmídio recombinante é introduzido na bactéria hospedeira, que ao se reproduzir passa a fazer cópias produtoras da insulina humana. Além das bactérias que são utilizadas para multiplicar um gene que foi inserido, outros agentes podem ser utilizados como vetores para essa multiplicação de informação, como, por exemplo, o vírus, chamado de bacteriófagos, que tem a capacidade de clonar fragmentos maiores de DNA, além dos bacteriófagos, as leveduras, que recebem um segmento de DNA plasmidial e, ao se reproduzir, transmitem às células filhas as substâncias que se quer produzir. Ainda sobre manipulação do DNA, existe uma técnica chamada de técnica de eletroforese, que é para obter mais características do DNA de um ser, de uma espécie que está sendo estudada. Essa técnica se dá pela separação de substância de DNA, RNA ou proteína, que utilizam um campo elétrico. Vamos ver como ocorre esse procedimento de separação. Então, submete-se fragmentos de DNA a uma placa de gel com algarose, que é um carboidrato extraído da parede celular de algas, que recebe uma corrente elétrica. Logo em seguida, esses fragmentos se deslocam em direção ao polo elétrico positivo, aonde esses fragmentos menores se movimentam mais rapidamente que os maiores. Após essas técnicas, quando a corrente elétrica é desligada, os fragmentos param em posições diversas, em forma de bandas ou faixas, e logo em seguida aplica-se o brometo de etídio, que é um corante que adere ao DNA, que quando iluminado com raios ultravioletas, floresce e possibilita a visualização das bandas de DNA. Como a gente pode observar aí, o DNA que foi introduzido nesse equipamento eletroforese, onde o DNA ele se espalha, formando aí faixas, e quando iluminado, ele forma essas barrazinhas, também chamadas de impressão digital, que é denominado DNA fingerprint. Já nos seres eucariotes, o corte do DNA, por endonuclease, de restrição, produz uma grande quantidade de fragmentos, sendo impossível de ser visualizado na separação eletroforese. Então, o que é que acontece? É implantada uma nova técnica chamada de hibridização molecular, onde apenas determinadas bandas do DNA são evidenciadas. Então, existe aí a fragmentação do DNA, onde o DNA ele possui duas fitas, e essas fitas ela é fragmentada, é quebrada. Dessa forma, apenas determinada banda são marcadas e podem ser analisadas. No caso da identificação de pessoas, as sequências de DNA usadas para detectar o DNA, fingerprint, são chamadas de VNTR. Isto é, número variável de repetições em sequências, e são formadas por repetições por nucleotídeos. As amostras dos envolvidos são tratadas com endonucleases de restrição, depois são colocadas em uma mesma placa de gel e tratadas com uma sonda que revela certos tipos de VNTR. O resultado é um padrão de faixas mostradas como um filme. Com exceção dos gêmeos univitelinos, cada pessoa tem um padrão específico de repetição herdados do pai. Então, como a gente pode observar, em um teste de paternidade, utilizando essa prática de DNA fingerprint, a popularidade do DNA se deve, entre outros fatores, aos testes de paternidade propagados pela mídia. Descubra quem é o pai da criança. Então, nós temos um pequeno teste aqui com relação a essa prática, onde os códigos de barra da mãe da criança, com o código de barra dos dois prováveis pais, a criança deve ter 50% do padrão de barras da mãe e 50% do padrão de barras do pai. Então, se a gente for fazer uma comparação primeiro da mãe, a segunda faixa bate com a da criança,
Essa terceira faixa também bate com a criança, essa outra faixa também bate com o da criança, e essa última faixa da mãe também bate com o da criança. Então, essa é a mãe da criança. Vamos descobrir quem é o pai. Veja que esse pai aqui, nenhuma faixa bate com sequenciamento de faixas da criança. Mas esse segundo pai aqui, o homem B, olha, nós temos essa segunda faixa que bate com a da criança, essa outra faixa também que bate com a da criança, essa última também que bate com a da criança. Então, o pai, como a gente pode observar aqui nas setas, observe que as 3 bandas do DNA de origem paterna não encontradas na mãe ocorrem no homem B. Então, para realizar o exame de DNA, basta ter qualquer amostra biológica, como pele, cabelo, sangue, sêmen, entre outros. Né? E o teste que utiliza o DNA fingerprate são tão seguros que fornecem 99,9% de certeza. Testes de paternidade, identificação de pessoas em investigações policiais ou judiciais, aconselhamento genético. Outra questão que se deu por meio da manipulação do DNA foi aí o projeto Genoma Humana, ou Humano, que se deu aí um grande feito da história da genética e sua conclusão, que se deu em abril de 2003, com a utilização de tecnologias muito sofisticadas, foi possível mapear o DNA humano em 99,99%. E para que serve esse projeto Genoma? Primeiro, para identificar genes que causam doenças genéticas e até mesmo câncer. No aconselhamento genético, análise das chances de um casal ter filhos portadores de anomalias hereditárias. Identificação de genes que predispõem doenças metabólicas como diabetes. E produção de remédios que atuam com mais eficácia e de forma específica. Essa manipulação genética humana, o projeto Genoma Humano, é mais um passo importante para se identificar o funcionamento de cada gene, de cada proteína. Será que a ciência vai ser capaz de prever o futuro? Então, nós observamos aí um grande salto da ciência através da manipulação do DNA. A identificação do genoma humano abriu um leque de discussões sobre incertezas éticas e legais a respeito do uso de informações do código genético de pessoa para determinados fins. Assim, é necessário privacidade de informações, segurança e eficácia dos testes genéticos, justiça no uso da informação. Então, sabemos que a manipulação traz seus benefícios, mas também pode trazer aí seus riscos, principalmente quando falamos de plantas transgênicas que podem interferir diretamente no ecossistema, na cadeia alimentar, podendo possibilitar o desaparecimento de outras espécies. Então, tem seus benefícios, mas também tem os seus riscos. Uma planta transgênica ou um organismo transgênico é aquele que sofreu uma modificação genética, aquele que recebeu um gene de outra espécie. Então, nós temos aí uma fotografia de uma planta do tabaco que recebeu um gene de vagalume capaz de sintetizar a enzima luciferase, que quando injetada na planta e quando regada com luciferina, ela emite uma luz como vagalume. Então, todo organismo transgênico é aquele que recebeu uma informação genética, um gene de outro organismo. Nós temos outro exemplo de transgênico aí, que são animais, né? No caso aí nós temos o peixe zebra, também conhecido popularmente como paulistinha ou bandeirinha, que foi o primeiro animal geneticamente modificado a ser vendido em grande escala. Observe o detalhe das características do peixe antes e depois da transgenia. Então nós temos o peixe antes de ser modificado e depois de ser modificado. Veja a mudança radical que ele teve. As pesquisas genéticas e sociedade. As técnicas da engenharia genética com o uso dos transgênicos abrem caminho para o tratamento de doenças hereditárias. Com a aplicação da terapia genética ou geneterapia, trata-se de um procedimento complexo que se encontra em fase experimental, mas que desperta muita polêmica. Essa técnica consiste em substituir o gene causador da doença pelo alelo normal.
Doenças como a fibrose cística, anemia falciforme, fenilcetonúria, entre outras, têm sido alvo de estudo da terapia genética. Então, a terapia genética, ou as técnicas de engenharia genética, tem uma visão de manipulação dos genes causadores de doenças, na qual tem-se a ideia de substituir aquele gene que causa uma doença, aquele gene defeituoso, em um gene sadio, em um gene que vai possibilitar um melhoramento, uma melhor qualidade de vida. Porém, a gente sabe que essa manipulação do DNA, ela continua avançando, continua progredindo, continua crescendo a cada dia, e a gente observa que a ciência tem muito a oferecer no futuro, principalmente aí com o desenvolvimento de novas tecnologias de manipulação do DNA.